Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. O Departamento Médico do Flamengo é referência desde 2015, quando criaram o Centro de Excelência e Performance, encabeçado pelo médico Márcio Tanuri, atualmente chefe do Departamento Médico do Clube Rubro-Negro. Antes da paralisação, o setor do Flamengo já era referência. Durante a paralisação, esse status foi mantido. Por vários motivos, eu consegui apurar pelo menos 7 ações que o clube teve durante a paralisação do futebol brasileiro que serviram de parâmetro para os demais clubes brasileiros. Eu vou aqui listar essas 7 ações, esses 7 procedimentos que o Flamengo fez durante a paralisação, que está servindo de exemplo, como eu disse, para os clubes retornarem aos treinamentos. Algo que o Flamengo fez desde a semana passada. Desde a semana passada que os jogadores estão frequentando o centro de treinamento Ninho do Urubu e estão treinando, claro, seguindo os protocolos que foram elaborados. Vamos lá, eu vou fazer um cronograma dessas ações feitas pelo Flamengo até os dias atuais. A primeira ação tomada pelo Flamengo foi a montagem de academia na casa dos jogadores, logo lá no início do isolamento social. Vou relembrar para contextualizar. A última partida oficial do Flamengo foi no dia 14 de março, no Maracanã, contra a Portuguesa. Logo depois, com a paralisação do futebol brasileiro e a necessidade de isolamento social, o Flamengo, portanto, decidiu tomar algumas ações, algumas prevenções, digamos assim. A primeira foi, em uma reunião entre os preparadores físicos do clube com o Márcio Tanuri, eles decidiram o seguinte: criar academia na casa dos jogadores para que eles sigam as cartilhas de treinamento, que eles seguissem as cartilhas de treinamento durante esse isolamento social, inclusive durante as férias, já que os jogadores tiraram férias nesse período. Essa criação dessas academias foram feitas em conjunto com os preparadores físicos e o Márcio Tanuri, que é o chefe do departamento médico do Flamengo. As entregas foram feitas pelo Roberto Oliveira Júnior, que é preparador físico permanente do Flamengo. Eles tiveram uma reunião com os outros preparadores físicos da comissão técnica Jorge Jesus e decidiram fazer isso. As entregas dos equipamentos foram feitas ao longo de vários dias. Não foi um procedimento fácil, porém concretizaram com muito sucesso. Os jogadores, inclusive nas redes sociais, agradeceram bastante na ocasião, postaram foto. Eu lembro aqui rapidamente do Pedro Rocha, do goleiro César, o atacante Bruno Henrique. Todos eles elogiaram bastante a postura do Flamengo nesse sentido. Então essa foi a primeira ação tomada. A segunda ação foi a criação de protocolo médico e de segurança. Diante da incerteza de quando os treinamentos iriam voltar, o Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo, decidiu fazer o seguinte: criar protocolos médicos e de segurança. Obviamente, juntamente aí com outros médicos do Rio e também com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ. Porém, o Márcio Tanuri, que tem muito contato no meio do futebol, iniciou algumas conversas com clubes do exterior para poder ter mais know-how do que eles estavam fazendo durante esse período, para que o Flamengo pudesse inserir no protocolo médico e também de segurança. Então isso foi feito. O Márcio Tanuri manteve contato com pessoas aí dos clubes europeus e iniciou essa elaboração desse protocolo médico. Inclusive, esse protocolo médico e o protocolo de segurança serviu também de exemplo para a CBF, a entidade máxima do futebol brasileiro. Um médico da CBF entrou em contato com o Márcio Tanuri para ter conhecimento do que o funcionário rubro-negro estava elaborando no protocolo médico para poder passar para outras federações do futebol brasileiro, e isso foi feito. Ou seja, o Flamengo serviu de exemplo para a CBF, que é a entidade máxima do futebol brasileiro, como eu disse. Com essa criação desse protocolo médico e de segurança, mais um passo foi dado, que foi a aquisição de kits de testes para serem feitos tanto nos jogadores quanto nos funcionários. Lá no começo de abril, quando ainda estava no início dessa paralisação, o Flamengo adquiriu 600 kits. Isso custou R$100 mil aos cofres do Flamengo. Esses 600 kits foram usados para serem utilizados nos jogadores e nos funcionários, e isso fazia parte também do protocolo médico, a aquisição desses kits. Lembrando que esses kits foram importados aí da Coreia. O Flamengo conseguiu, através de um laboratório brasileiro que é credenciado pela Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então o Flamengo mostrou mais uma vez ser parâmetro e seguiu de exemplo. Exemplo para o Grêmio.
Um funcionário do Grêmio, segundo eu apurei, entrou em contato com o Márcio Tanuri para saber como que o Márcio Tanuri conseguiu adquirir esses 600 kits. Coincidência ou não, dias depois o Grêmio adquiriu, comprou esses kits e fez os exames nos jogadores também, algo que foi divulgado publicamente pelo Clube Gaúcho. Então, mais uma vez, o Flamengo foi exemplo nessa aquisição de testes aí, algo que, obviamente, muitos clubes não podem fazer isso, não têm condições financeiras de fazer isso, mas o Flamengo tem e fez, soube fazer e serviu de exemplo para outros clubes. A outra ação que eu anotei aqui foi os exames em familiares. A princípio, o Flamengo só iria fazer os testes nos jogadores, nos funcionários e nos integrantes aí da diretoria rubro-negra. Porém, para se resguardar e ter ainda mais segurança aí no retorno dos jogadores aos treinamentos, o Flamengo decidiu realizar esses exames também nos familiares, algo que foi muito elogiado por muitos familiares aí de jogadores, de funcionários, tendo em vista que atualmente para se fazer um teste custa cerca de R$300, ou seja, muitos não têm condições de fazer isso, então o Flamengo fez em todo mundo, se cercou bastante, conseguiu fazer nos familiares, algo que foi elogiado e também seguido por alguns clubes. A outra ação que eu anotei foi o plano de ação no CT. O gerente de CT, Leandro Leme, e o supervisor do futebol, Gabriel Skinner, basearam-se no protocolo médico feito pelo Márcio Tanuri para elaborar o plano de ação de retorno às atividades no Ninho do Urubu, algo que foi feito na semana passada. Dentre outras coisas, o plano consiste em interdição de áreas, como academias, vestiários e cozinha, esterilização de carros, jogadores e ambientes de CT. Vocês puderam ver aí que o Flamengo divulgou a imagem dos carros sendo esterilizados, né? Operacionalização dos campos usados pela comissão técnica, organização da lavagem de roupas dos jogadores e dos funcionários, porque todos os jogadores e todos os funcionários estão tendo que lavar suas roupas, isso faz parte do protocolo médico, EPIs, treinamento dos funcionários durante esse período, instalação de álcool gel em diversos pontos do centro de treinamento Ninho do Urubu e criação de programa para revezamento de colaboradores. Isso é para evitar aí mais um passo nessa elaboração desse protocolo médico, algo que foi feito no plano de ação no CT. Como eu disse, o gerente do CT, Leandro Leme, e o supervisor de futebol, Gabriel Skinner, foram responsáveis para pôr em prática esse plano de ação no CT. Inclusive, eu conversei com o presidente do Madureira, né? Recentemente, eu falei isso aqui, inclusive, ontem no meu canal Vene Casagrande, o Elias Dubas elogiou bastante a postura do médico do Flamengo, Márcio Tanuri. Disse que ele tem feito a diferença e é um grande profissional. Outra ação que foi bastante elogiada aí e serviu de exemplo para alguns clubes do futebol brasileiro foi a aquisição de uma máquina que consegue medir a temperatura corporal das pessoas que irão entrar no centro de treinamento Ninho do Urubu. Essa máquina está sendo importada pelo Flamengo. O Flamengo fez uma parceria com uma empresa portuguesa para ter um custo menor, né, a aquisição dessa máquina, mas conseguiu adquirir essa máquina, ou seja, o Flamengo está recorrendo à tecnologia para dar mais segurança às pessoas envolvidas no dia a dia dos treinamentos. Essa máquina tem chegada prevista para a semana que vem, ela vai ser personalizada com as cores do Clube Carioca, como eu já disse aqui, já fiz alguns vídeos falando sobre essa máquina, a tendência é que chegue na próxima semana e após eu noticiar aqui no canal Vene Casagrande que o Flamengo estava adquirindo essa máquina, o Atlético Goianiense tomou conhecimento e entrou em contato, através de um coordenador do clube, entrou em contato com o Márcio Tanuri para saber como o Flamengo adquiriu essa máquina. O Márcio Tanuri explicou e até o momento o Atlético Goianiense ainda não decidiu se vai ou não adquirir. Mas, mais uma vez, aí, o Flamengo serviu de exemplo para clubes da Série A. O Atlético Goianiense se interessou por essa máquina, entrou em contato com o Márcio Tanuri, mas a princípio ainda não decidiu se irá adquirir ou não. Por fim, mas não menos importante, foi a parceria que o Márcio Tanuri conseguiu fazer com a Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro, para que possa atender ao clube caso algum jogador, funcionário ou familiar necessite. A ideia é não expor as pessoas em hospitais públicos, algo que os hospitais públicos, como vocês sabem, estão sobrecarregados. O Flamengo tem essa ideia para não onerar o hospital público, então conseguiu fazer essa parceria para que ficasse à disposição do clube caso alguém necessitasse. Vale ressaltar, o Márcio Tanuri
representando o Flamengo, também está fechando uma parceria com o Hospital Rio Mar, localizado na Barra da Tijuca, para que os clubes de menor investimento do Rio de Janeiro consigam também ter um espaço. O hospital vai oferecer o espaço ali, e caso necessite, com tabelas especiais, mais baratas, é claro, os preços mais baratos, para os clubes que não têm condições de fornecer tanto plano de saúde para os funcionários, quanto plano de saúde para os jogadores. Então, mais uma vez, aí o Márcio Tanuri ajudando também os clubes de menor investimento do Rio de Janeiro. Uma outra ação também que eu vou ressaltar aqui, que não faz parte ali do campo e bola, mas também fora das 4 linhas, mas como o trabalho foi bem feito, foi do departamento médico, do departamento de marketing do Flamengo. O Flamengo, para quem não se lembra, lançou o álcool gel do Flamengo ali com produto, com escudo do clube e tal, para ser vendido, mas os royalties da venda serão usados em doações para pessoas que estiverem precisando durante aí esse isolamento social. Isso foi uma ação bastante comentada, inclusive pela imprensa europeia. Muitos comentaram, elogiaram a postura do Flamengo. Outros clubes, como Vasco e Fluminense, acabaram fazendo o mesmo. Ou seja, o Flamengo também foi exemplo fora das 4 linhas. Um trabalho que tem que ser ressaltado. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu também fiz essa matéria para o Jornal Dia, empresa a qual eu trabalho. Eu vou deixar o link da matéria na descrição, caso alguém esteja interessado em ler, vai ficar aí na descrição para você ter acesso também. Valeu? Continue acompanhando o canal Vene Casagrande, compartilhando os vídeos e se inscrevendo, ativando o sininho. Valeu, galera. Um abraço.